Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Tô aqui para falar aquilo que eu já tinha informado lá atrás. Estevão Petralas continua como presidente da Federação de Futebol. Vou te explicar um monte de bastidores para você entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Antes, primeiro, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, desce o dedo no like. Cada vez que tiver novo vídeo aqui no canal da Rádio Futebol na Canela, você vai ficar sabendo. Pessoal, vamos lá aos fatos e explicando passo a passo. Desde que começou a Operação Cartão Vermelho, o presidente interino da Federação, Estevão Petralas, ele tem dado uma aula em cima dos dirigentes incompetentes do nosso futebol. Dos dirigentes que não sabem nada de bola, nada de futebol, muito menos de lei. Por quê? Tem muita gritaria em rede social, WhatsApp, né? Levanta-se um monte de situações e quando as situações se apresentaram concretas, esses dirigentes nada fizeram. Tudo começou lá na famosa reunião no Hotel IP. Lá no Hotel IP, eles se reuniram para decidir o que fariam, né, diante da situação do afastamento do Cesário, a prisão do Cesário, melhor dizendo, o tribunal dando um prazo para a CBF tomar uma decisão, né, e o Petralas foi ao Rio de Janeiro, conversou com o Edinaldo e sentou na cadeira como interino. É bom lembrar que o Estatuto de 2022, no artigo 32, parágrafo 15, diz o seguinte, que é poder do presidente designar seu substituto, escolhido entre os vices, que exercerá quando o mesmo estiver temporariamente impossibilitado, seja por viagem ou força maior. Então, pelo estatuto antigo, o presidente, em qualquer situação que ele estivesse afastado, ele poderia escolher o seu substituto. A informação que nós temos é que o Cesário não escolheu o Petralas. Quem escolheu foi a CBF, mas amparado no estatuto. Escolher entre os vices. E aí está o primeiro problema. Porque lá nós dissemos que está provado a ata da posse, que o Petralas não tinha tomado posse, João Garcia e Romeu. Nenhum dos três tinha tomado posse. O que os dirigentes fizeram? Nada. Não fizeram nada. Petralas começou seu mandato como interino. Aí surgiu a situação da prestação de contas quando ele era presidente do Operário e da Liga Campograndense, que o Operário não prestou conta, né? A Liga Campograndense, não prestou conta na pessoa dele como presidente. R$51 mil. Já estava transitado e julgado. O que ocorreu? No meio do caminho foi feita uma assembleia para saber se a decisão da CBF seria acatada ou não. Os dirigentes pipocaram quando o Marcelo Ferreira Miranda se apresentou na Assembleia. Frouxos, dirigentes frouxos, recuaram. Cláudio Barbosa, o Éder Johnny, do Novo Operário, e o Ítalo, do Cefac, foram os únicos que votaram contra a decisão da CBF. Os outros que disseram que fariam, não fizeram nada. Foi a segunda oportunidade que os dirigentes perderam, tá certo? Aí o Cláudio Barbosa entrou no TJD contra o Petralas, por conta da situação da prestação de contas que a gente divulgou em primeira mão. Por 3-2, o Petralas foi mantido no cargo. Ninguém foi ao STJD. Ninguém foi ao STJD. Até que agora, pateticamente, o Operário de Carapó quis desenterrar um defunto que estava morto, porque a decisão do TJD tem prazo para recorrer. Aí vai ao Pleno, vai ao STJD de maneira patética e ridícula, para levar um monte de não na cara. Ou seja, perderam a terceira oportunidade. Não fizeram nada. E o Petralas se defendendo o tempo todo e ficando no cargo. Começou o mandato do Petralas interino, depois de tantos problemas. E com problemas no futebol, porque assim seria. O futebol nosso é cheio de problema. O que ocorreu lá, antes de acabar os 90 dias dele, ele convocou uma assembleia para a reforma estatutária. Qual que era o foco da assembleia? Questão de reeleição e nepotismo.
Foi o foco principal da Assembleia, dito por todos que precisava fazer, que precisava acontecer, que ninguém mais ia se perpetuar. Ele abriu espaço para que os clubes sugerissem, dessem ideias, aquilo que eles queriam que acontecesse. Certo? Essa Assembleia foi adiada. Ela foi marcada numa data e não aconteceu. Foi postergada. E aconteceu no início de agosto, antes do fim dos primeiros 90 dias. Ok? O que dizia o Estatuto Antigo? O Estatuto Antigo dizia o seguinte: artigo 9º, em caso de vacância, é preciso ter novas eleições até o fim do mandato. Novas eleições para o cargo que ficou vacante. No artigo 9. No artigo 11, diz o seguinte: após comunicação por escrito, qualquer poder ou órgão poderá licenciar-se do exercício do cargo por prazo não excedendo 180 dias. Ao poder competente, cabe ajuizar, prorrogar, adiar ou interromper. Quem que é o poder competente? TJD. Ok? Federação, TJD, CBF, STJD são os poderes competentes. Estatuto Antigo. Quando da reforma, isso caiu. Houve um F5 nessa atualização. A questão da reeleição foi mantida, só uma reeleição, já estava. Não pode ter mais nepotismo, também. Essa é a novidade. Houve uma novidade também sobre quem pode ser candidato a presidente. 3 anos como presidente de clube no Mato Grosso do Sul e não mais como dirigente de qualquer função. Isso mudou também. E houve atualização disso daqui. O poder diretivo da federação caiu. Não era mais o presidente, 8 vices e o tesoureiro. É o presidente, vice, secretário-geral, diretor de competições e tesoureiro. Na caneta, os clubes e ligas derrubaram 7 vices. Só não derrubaram o Petralas, por quê? Porque o Petralas estava no cargo como vice, como previa o estatuto anterior. Os dirigentes aprovaram essa modificação. Uma outra modificação, e aí caiu esses 180 dias. Não tem no Estatuto Novo mais prazo para o presidente ficar afastado ou qualquer um ficar afastado. Apenas diz que em caso de vacância do cargo, morte do presidente ou destituição, haverá eleições para vice-presidente. Por quê? Porque o vice assume no lugar do presidente. É o que está aprovado, o que está não, o que foi aprovado e está vigente. É isso que está vigente. Então Petralas, em agosto, antes de fechar os primeiros 90 dias, ele convocou a Assembleia e os clubes e ligas modificaram o estatuto. Não foi Petralas que modificou sozinho. Petralas apenas estava presente. Ele tinha que convocar, como presidente interino da federação, ele convocou. A decisão não foi dele, a decisão foi dos clubes e ligas. Simples assim. Tá claro isso? A partir daí, houve uma nova prorrogação do mandato do Petralas. E aí houve outra assembleia para destituir o Cesário. E essa assembleia aconteceu. Dito pelo Marcos Araújo, um dos candidatos, que a assembleia aconteceu e o Cesário foi destituído porque sumiu o dinheiro da federação. Tá gravado isso, tá no YouTube, no Spotify da Rádio Futebol na Canela. Tá certo? Então houve a destituição do presidente. A partir disto, não há eleição para presidente. O estatuto anterior é que previa eleição para presidente. O novo estatuto não prevê isso. Prevê que em caso de destituição, a eleição é para um novo vice. E aí quem quiser ser candidato, que saia candidato. É legítimo. Cumprindo lá o rito estatutário, um abraço pro gaiteiro. Aí todo mundo ficou sabendo que, não, é só em 2027. Mentira! Tá lá no artigo 56 do Estatuto, que ele entra em vigor a partir do registro. Em nenhum ponto do Estatuto está escrito que entraria em vigor em 2027. Os dirigentes aprovaram dessa forma. Dito pelo Cláudio Barbosa, pelo André Baird, 2 dos candidatos que eles assinaram sem ler. Eles assinaram sem ler, eles disseram isso. Então, não adianta o pessoal querer dar golpe em cima do que foi feito. Eles modificaram porque eles quiseram. Todo mundo queria mudança estatutária. Foi feito essa mudança. Se eles não leram, problema deles. Problema totalmente deles. Nesse domingo, a CBF emitiu nota dizendo que prorroga o afastamento do Cesário por mais 139 dias e mantém o Petralas por mais 139 dias com uma ressalva para eleições, baseado na legislação e no Estatuto da entidade. Então me parece o seguinte: primeiro,
A manutenção do cesárea afastado é baseado no estatuto atual, que não prevê mais 180 dias. Que eu falei o tempo todo que é do estatuto antigo. O estatuto novo não prevê isso. Porém, houve uma destituição. E me parece que a CBF não foi comunicada dessa destituição. Senão, não prorrogaria o afastamento do cesário. A federação tem que comunicar a decisão da Assembleia. Cesário está destituído. E comunicar à CBF que o estatuto atual não prevê mais eleição para presidente, como previa o anterior, que a mudança foi para um vice-presidente, já que o vice assume de maneira definitiva até o fim do mandato, que é 2027. Este é o cenário. Esta é a decisão que os clubes tomaram em ligas. Qualquer coisa diferente disso é tentativa de golpe. É tentativa de não cumprir o que eles aprovaram. Tá claro para você, torcedor? Eles tiveram todas as chances de não ter o Petralas. Cada um pensando no próprio umbigo, manteve o Petralas. Não adianta chorar, porque depois eles mudaram o estatuto, depois eles destituíram o cesário, então eles têm que cumprir, eles têm que ser homens, tem que ter saco roxo para cumprir o que eles aprovaram, para cumprir o que está registrado. Não tem mimimi quanto a isso. Não tem. Todo mundo já entendeu isso. Todos os candidatos, tem gente que já desistiu, tem gente que já entendeu que tem que ser assim, tem candidato que já me falou que já sabia que o Petralas era o presidente desde que mudou o estatuto e que tentou de alguma maneira tentar modificar isso. O prejuízo é de quem é? Dos 7 vices, que foram na caneta tirados pelos clubes e ligas. Os clubes e ligas que elegeram o cesário e elegeram esses vices não quiseram mais eles, quiseram só o Petralas. É uma constatação baseada no que foi assinado. Está registrado isso em cartório. Então, pessoal, Petralas é o presidente. E agora ele vai ter que comunicar tudo que foi feito aqui à CBF, de maneira oficial. Me parece que a nota da CBF, o comunicado, desculpa, a nota não é o ofício enviado pela CBF, é de quem não sabe tudo o que aconteceu. Então, Rafael Meireles tem que ir. Ele é o advogado da federação ou do Petralas, tem que trabalhar melhor, né, Rafael? Onde nós estamos? Que a CBF não sabe nada disso. E outra coisa, tem um bastidor aí que é muito preocupante. E eu vou dizer que é bastidor, ainda vou tratar como bastidor, porque quando for informação eu vou divulgar. Diz que um dos candidatos tem uma lista de pagamento de quem votaria nele. Então você, se estiver fazendo isso, e você, presidente, que está aceitando isso, esse pagamento, tome cuidado, porque você pode perder o seu cargo. E o candidato pode deixar de ser, né? Candidato, pode perder o cargo que tem no clube que comanda. Então, vamos falar o português claro? Caso esse boato vire informação concreta e tenha comprovação que tem candidato comprando voto, cai todo mundo. Cai todo mundo. O candidato deixa de ser candidato, quem for dirigente deixa de ser dirigente por questão de corrupção. Corrupção, para falar o português claro, corrupção. Então, é bom o pessoal ficar esperto. Se eu tiver prova que esse boato é informação, eu vou divulgar. Todo mundo sabe como a gente conduz aqui. Agora, a federação tem que fazer a sua parte e ser profissional. Ser profissional. Comunicar a CBF de tudo que foi feito. Passo a passo, todos os fatos que eu elenquei e te contei aconteceram. O Petralas está dando um show em dirigentes incompetentes. Só para terminar, Marcos Araújo, até o momento, foi o único, inclusive está sendo acusado, viu, de ter sido comprado pelo Petralas. Isso é informação, não é boato. Está sendo acusado de ter sido comprado pelo Petralas. Por quê? Porque ele entende que o estatuto diz isso. Ele entende que o que ele aprovou de mudança foi isso. E ele disse, afirmou a nós que será candidato, independentemente do que aconteça. Então, Estevão Petralas é o presidente da federação até 2027. Qualquer coisa diferente disso é golpe. Fique claro, é golpe. E ele tem 30 dias para convocar eleições para um novo vice-presidente. Tá certo? Não tem o que fazer. Os outros vices, infelizmente, já passou 90 dias dessa situação. Me parece definitiva, não vi em lugar nenhum ninguém fazer nada. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Aqui tem informação, aqui tem opinião.
Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.